Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 847 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e aproveita e curte, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou na sua rede social preferida, ou ainda naquele grupo de WhatsApp cheio de gente interessada, e deixa aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify. Isso ajuda demais, você não tem noção. E só um último aviso antes de começar propriamente os julgados: acesse o nosso informativo escrito e confere lá as novidades. Nós fizemos algumas alterações recentes. Essa já é a segunda edição do informativo do STJ, que vem com as tabelas esquematizadas no início de cada julgado. E eu estou naquela fase de receber feedback. Então me conta o que você está achando, se ficou melhor, se ficou pior. Enfim, isso aqui é uma via de mão dupla, tá? Lembrando que o informativo escrito também é disponibilizado gratuitamente. Você pode acessar ou no nosso Drive, ou você pode fazer o cadastro gratuito na plataforma do Clube da Lei, e você vai ter acesso ao informativo semanal, que já contempla todos os nossos informativos em um só arquivo, ou aos informativos separados. Então vê lá, me dá o feedback e conta o que você está achando, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E nós já começamos com um tema repetitivo, é a tese de tema 1267 do STJ, foi inserida no Código de Processo Civil, e a tese tem 2 tópicos. Tópico 1, a decisão do juiz de primeiro grau, que obsta o processamento da apelação, viola o artigo 1010, parágrafo 3º do CPC, caracterizando usurpação da competência do tribunal, o que autoriza o manejo da reclamação prevista no artigo 988, inciso 1 do CPC. 2. Na hipótese em que o juiz da causa negar seguimento à apelação no âmbito de execução ou cumprimento de sentença, também será cabível agravo de instrumento, por força do disposto no parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Então, onde é que surge aqui essa problemática? Surge da análise lá do artigo 1010, parágrafo 3º do CPC, que trata, não é, sobre a apelação e que determina que o juízo de primeiro grau não faz juízo de admissibilidade da apelação. Ele simplesmente remete os autos para o segundo grau, e é o segundo grau que vai fazer esse juízo de admissibilidade. Isso aqui, gente, foi uma novidade do CPC de 2015. Antes, no CPC de 73, havia uma dupla admissibilidade. Primeiro, o juiz de primeiro grau fazia o juízo de admissibilidade, e depois, no segundo grau, havia outro juízo de admissibilidade, um negócio meio redundante, né? Mas aí acontece que tem juiz que ainda está lá em 2014, 10 anos depois, né? Mas o juiz ainda não se adaptou a essa sistemática que não é mais nem nova, não é? E aí o que acontece se o juiz de primeiro grau nega seguimento à apelação, fazendo ali um juízo de admissibilidade? Aí, gente, é necessário impugnar. E de que forma se faz? Aí, o que esse julgado nos conta? Que a via correta para fazer isso é a reclamação. Não é por quê? Porque existe aqui uma usurpação de competência do tribunal. E por isso, o remédio cabível aqui é a reclamação. Gente, não cabe, tá? Por exemplo, a correição parcial, não cabe mandado de segurança, não cabe agravo de instrumento em regra.
Quanto ao agravo de instrumento, nós vamos aprofundar já já, mas não cabe, tá, em regra. Mas aqui houve uma modulação de efeitos. Então, se ainda não houve trânsito em julgado, vai ser possível aplicar o princípio da fungibilidade, caso haja, por exemplo, um mandado de segurança, um agravo de instrumento ou uma correção parcial. Mas daqui para frente não vai ser aplicado mais o princípio da fungibilidade, então muito cuidado. É necessário aqui que se apresente a reclamação, beleza? Agora, exceção. Gente, nós sabemos que o artigo 1015 do Código de Processo Civil trata das hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento. E aí lá nós temos um rol. E qual é a natureza desse rol? É um rol de taxatividade mitigada, não é assim? É. Já o parágrafo único do 1015 traz uma regra diversa. Traz hipóteses em que sempre vai ser possível recorrer à decisão interlocutória. Então, enquanto no CAPT nós temos um rol de taxatividade mitigada, lá no parágrafo único nós temos a regra da ampla recorribilidade das decisões interlocutórias, quando proferidas em sede de quê? Execução, cumprimento de sentença, liquidação de sentença e inventário. E aí eu já aprofundo, tá? Temos também leis específicas, leis esparsas, que tratam sobre procedimentos onde também se aplica a ampla recorribilidade da decisão interlocutória. Então eu trago para vocês, por exemplo, na falência, e aí temos o tema repetitivo 1022 do STJ sobre esse assunto, e também temos no microsistema processual coletivo, nesse sentido, decisão do informativo 838 do STJ. E aí, gente, nesses casos que eu vou falar de novo, ó, execução, cumprimento de sentença, liquidação de sentença, inventário, falência e no microsistema processual coletivo, aqui é possível optar entre o agravo de instrumento e a reclamação. Mas por que aqui? Porque nesses casos nós temos a ampla recorribilidade de decisões interlocutórias. Já se for num processo de conhecimento pelo rito ordinário, aí não, aí só é cabível reclamação, beleza? Com aquele pequeno detalhe de que houve uma modulação de efeitos. Então, gente, como é que ficou aqui a tese? Ponto 1. A decisão do primeiro grau, que obsta o processamento da apelação, viola o parágrafo 3º do artigo 1010 do CPC, caracterizando usurpação da competência do tribunal, o que autoriza o manejo de reclamação prevista no inciso 1 do artigo 988 do CPC. 2. Na hipótese em que o juiz da causa negar seguimento à apelação no âmbito de execução ou de cumprimento de sentença, também será cabível o agravo de instrumento, por força do disposto no parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Decreto-Lei 3365 de 41, que trata da desapropriação por utilidade pública, e é mais uma tese repetitiva, tema 1298. A tese ficou da seguinte forma: aplicam-se os percentuais do artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3365 de 41 no arbitramento de honorários sucumbenciais devidos pelo autor em caso de desistência de ação de desapropriação por utilidade pública ou de constituição de servidão administrativa, os quais terão como base de cálculo o valor atualizado da causa. Esses percentuais não se aplicam somente se o valor da causa for muito baixo, caso em que os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa do juiz, na forma do artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Beleza, gente. Então, nós temos aqui um julgado no âmbito de um procedimento de desapropriação por utilidade pública. E aí, como é que funciona, não é, a fixação de honorários nesse caso? Imagina que o Estado quer desapropriar a sua casa e ela diz assim, ó, sua casa aqui vale 100 mil,
vou depositar esses 100 mil, vai-se embora, me dá a tua casa. Aí você propõe uma ação dizendo, ó, que não vale só 100 mil não, que vale é 200. E aí o juiz vai e fixa dizendo que na verdade não vale nem 100 nem 200, vale é 150. E aí, qual é a base de cálculo desses honorários que serão fixados? É a diferença entre o que o Estado propôs e aquele valor que efetivamente o juiz determinou. Então, vai ser 50 mil, né? O Estado propôs 100 e o juiz determinou 150. Qual é o percentual? Aí há uma regra específica aqui, não é? Está lá no 27, parágrafo 1º. Entre 0,5% e 5% do valor da diferença. E aí tem um pequeno detalhe. Diz assim também no artigo, ó, não podendo os honorários ultrapassar 151 mil reais. Aí, gente, essa limitação aqui ela é inconstitucional, beleza? Por que é inconstitucional? Porque, gente, isso aqui é uma limitação completamente desarrazoada. Imagina que o imóvel vale milhões de reais. Qual o sentido de você limitar os honorários sucumbenciais? Não tem sentido nenhum. Essa regra aqui específica, ela já é mais benéfica ao Estado, não é? Porque, ao contrário do artigo 85 do Código de Processo Civil, aqui os honorários são bem menores, entre 0,5% e 5%. Mas, claro, muitas vezes o valor da causa é alto, mas, enfim, já é mais benéfico para o Estado, né? Seria pior pagar o percentual que está previsto no CPC. E ainda assim limitar? Então, não faz sentido nenhum. Então, esse limite aqui de 151 é inconstitucional. Está lá na ADI 2332 do DF, saldo informativo 902. Esse é o primeiro ponto. Agora imagine uma situação assim, ó. O Estado chega e diz, Dona Maria, sai da sua casa, quero para mim. Sua casa vale 100 mil, vou depositar. Aí a Dona Maria diz, não, vale é 200. Aí isso chega no judiciário, quando está no meio da confusão, aí o Estado diz, ó, mudei de ideia, quero mais não. Vou desistir aqui dessa ação de desapropriação. Aí nesse caso, gente, deve ser fixado honorários de sucumbência em favor do advogado da Dona Maria? Deve sim, beleza? Qual vai ser o critério aqui? O mesmo que está previsto no Decreto-Lei 3365. Então, vai ser de 0,5% a 5%. Qual a diferença? Que aqui a base de cálculo vai ser o valor da causa, tá? E aí, temos alguma exceção? Temos. Somente se esse valor da causa for ínfimo. Aí, os honorários serão fixados por equidade. Professor, e se for um valor da causa muito grande? Aí, gente, lembrem-se que não é possível essa interpretação de honorários por equidade por valor alto. Honorário por equidade é quando o valor é ínfimo, beleza? Então, os pontos aqui são esses, tá? Honorários na desapropriação por utilidade pública, 0,5% a 5% do valor da diferença. Se houver desistência da ação, aí a base de cálculo é o valor da causa. Se o valor for ínfimo, aí fixação por equidade. Só isso mesmo. Então, como é que ficou a tese repetitiva, tema 1298? Aplicam-se os percentuais do artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3365 de 41, no arbitramento de honorários sucumbenciais devidos pelo autor em caso de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública ou de constituição de servidão administrativa, os quais terão como base de cálculo o valor atualizado da causa. Esses percentuais não se aplicam somente se o valor da causa for muito baixo, caso em que os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa na forma do artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefícios do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, é o tema 1090. E aqui, gente, nós temos uma tese que é um pouco grande. Então, eu só vou ler uma vez, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou ler por tópicos, vou explicar, e aí eu sigo para o próximo tópico. Então, o tópico 1 da tese.
A informação no perfil profissiográfico previdenciário, o chamado PPP, sobre a existência de equipamento de proteção individual, que é o chamado EPI, descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. Então, a decisão aqui trata sobre o tal do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, aqui no âmbito, da aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial está prevista lá no artigo 57 da Lei 8.213. Ela é devida àquele segurado que estiver trabalhando em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física. Aí essa pessoa, ela tem direito a uma contagem especial de tempo e ela vai poder se aposentar em 15, 20 ou 25 anos conforme o nível dessa exposição a agentes nocivos, sejam químicos, físicos ou biológicos, ou mesmo de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Beleza, gente. Qual é o ponto aqui? O ponto é que, a princípio, nós temos uma presunção de validade desse PPP, né? E, a princípio, também, nós temos que essa norma que traz a aposentadoria especial, ela não é um fim em si mesma. Porque o que é preferível? É preferível que você consiga eliminar a exposição dessa pessoa ao agente nocivo do que ela tenha direito a uma aposentadoria especial. Não é? É preferível que ela não esteja exposta, não é isso? E aí, gente, se o EPI for capaz de eliminar completamente essa exposição, aí, sem exposição a agente nocivo, também não tem aposentadoria especial. E há, inclusive, um estímulo para que o empregador consiga reduzir essa exposição. Então, conforme ele elimina ou reduz essa exposição do trabalhador a esses agentes nocivos, o empregador ele acaba pagando um adicional de contribuição menor, ou mesmo zerando esse adicional, não é? Esse adicional está previsto lá no artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212. Então, gente, o ponto primeiro é esse, tá? Caso haja um equipamento de proteção individual que seja tão eficaz ao ponto de eliminar a exposição ao agente nocivo, já não haverá que se falar em aposentadoria especial. E aí, sobre esse assunto, também é muito importante o tema de repercussão geral 555 do STF, a decisão do STJ aqui, ela basicamente parte desse tema 555 e aprofunda. Então, é uma decisão que é compatível com aquilo que foi decidido pelo STF. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, existe uma presunção de que esse PPP, que é o documento emitido pela empresa, possui informações verdadeiras. Mas aí imagina que o trabalhador, ele não concorda. Ele diz, olha, esse EPI aí não é capaz de eliminar completamente a minha exposição a agentes nocivos nem a pau. Isso é conversa. E aí de quem é o ônus de demonstrar que esse PPP não tinha uma informação correta? Gente, o ônus é do autor da ação previdenciária. Então, olha só, incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar 1. A ausência de adequação ao risco da atividade. 2. A inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade. 3. O descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização. 4. A ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda ou conservação. Ou 5. Qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão de ineficácia do EPI. Gente, então temos aqui, um ônus probatório do autor da ação previdenciária.
E aí eu quero que vocês lembrem de uma coisa muito importante, tá? Quando o trabalhador propõe uma ação previdenciária, a empresa, ela, em regra, não é nem parte, não é? Então, realmente, fica complicado atribuir já de cara à empresa o ônus probatório. Então, basicamente, partimos aqui de um pressuposto de que há uma presunção de que aquilo que está no PPP é real. Mas aí, o que nos conta agora o ponto 3? Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor. Aí, gente, olha só. Vou falar bonito agora. O que a conclusão aqui nos conta? Que o ônus da prova é do autor, mas que, diante da sua situação de vulnerabilidade, rebaixa-se esse estándar probatório exigido para determinar que, mesmo que o ônus da prova seja dele, mesmo que haja uma presunção de veracidade daquilo que está no PPP, caso esse autor consiga pelo menos trazer uma dúvida razoável, aí ele já vai ter a procedência da ação. Entendeu, gente? Então, qual é o ônus do autor, na verdade? Não é o de demonstrar de forma conclusiva que aquele PPP tem uma informação falsa. É de pelo menos trazer uma dúvida razoável. Se o segurado da Previdência conseguir trazer uma dúvida razoável sobre a real eficácia do EPI, aí ele já tem elemento suficiente para ganhar a ação. Beleza, gente? Então, o estándar probatório é rebaixado de forma que a dúvida favorece o trabalhador. Beleza? Então, não vou reler, né? É uma tese um pouco grande, mas vamos seguir em frente. Próximo julgado é mais uma tese repetitiva, tema 1247, foi inserido na Lei 9779 de 99, destaque da seguinte forma: o creditamento de IPI estabelecido no artigo 11 da Lei 9779 de 99, decorrente da aquisição tributária de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização, abrange a saída de produtos isentos, sujeitos a alíquota zero e imunes. Tratamos então aqui de uma situação de crédito de IPI. E o que é isso, gente? É um benefício tributário. Então imagina, por exemplo, que a indústria Sol Nascente Limitada adquire matéria-prima que é tributada por IPI para fabricar a embalagem de produtos alimentícios. Acontece que esse produto alimentício, quando ele for finalizado e vendido ao consumidor, não vai haver incidência de IPI. Por quê? Porque é um produto imune. Imagina dessa forma. Mas aí qual é a dúvida aqui? A empresa, ela adquiriu determinados insumos para a fabricação das embalagens e pagou IPI. Ela ficou com crédito de IPI conforme está previsto lá no artigo 11 da Lei 9779 de 99. Mas acontece que o produto final que essa empresa produziu não paga IPI. Por quê? Porque é imune. Mesmo assim, vai ser possível que essa empresa seja beneficiada com esse crédito tributário que está previsto lá no artigo 11 da Lei 9779 de 99? Gente, a resposta aqui é sim, tá? E aqui eu quero que você tenha em mente duas situações muito distintas. Se o produto final que vai ser vendido for um produto não industrializado, aí esse produto, por óbvio, ele não pode ser tributado por IPI. E aí, nesse caso, não é possível utilizar crédito de IPI, tá? Então é um produto não industrializado. Agora, se for um produto industrializado que não é tributado, e por que não é tributado? Ou porque tem uma isenção, ou porque a alíquota aqui é zero, ou porque há uma imunidade tributária. Aí, nesses casos, gente, é possível sim utilizar o crédito tributário. Então, muito cuidado com essa distinção. É diferente
aquele produto que é um produto não industrializado daquele produto que, em tese, ele poderia sim ser tributado por IPI, mas não é. Por quê? Porque ele é isento, ou porque tem uma alíquota zero, ou ainda porque existe uma imunidade, ou seja, uma previsão constitucional que proíbe de tributar, não é? Então, nesses casos, mesmo assim, vai ser sim possível utilizar o crédito tributário. Então, gente, como é que ficou o tema 1247? O creditamento de IPI, estabelecido no artigo 11 da Lei 9779 de 99, decorrente da aquisição tributada de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização, abrange a saída de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e imunes. E antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite de sempre, muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer nosso Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com materiais que são semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que eu comento aqui com você em formato de áudio. E olha, eu não tenho nem dúvidas que vai ser um grande diferencial nos teus estudos. Diariamente recebo feedback de pessoas que às vezes já estavam desanimadas, já estavam ali todo tempo batendo na trave, ou mesmo longe de bater sequer na trave, e conseguiram dar um gás no estudo quando começaram a usar esse material. E isso para mim é algo fantástico. Então tem dias ali que eu estou meio desanimado, às vezes estou ali com um pouco de sono e aí recebo alguma mensagem de algum aluno com feedback de que teve uma melhora muito grande, ou de que conseguiu uma aprovação, ou às vezes acabou de ser empossado. E gente, vocês não fazem ideia do quanto isso me deixa feliz, e às vezes eu ganho meu dia. Então vem fazer parte do Clube da Lei e depois me conta, né? Depois me manda uma mensagem contando o quanto isso fez diferença para você, que eu sei que vai fazer, tá? E o próximo convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na tua prova de títulos. Gente, já estamos com 27 minutos e meio, então não convém começar o próximo julgado. Vou encerrar aqui e vou já iniciar a parte 2 e eu aguardo você lá.